Dando continuidade à nossa série sobre energia e conservação, hoje vamos falar sobre impactos do advento das máquinas sobre a vida humana. Olá pessoal, sou eu, Desfilete, bem-vindo ao canal Verve Científica. Esse canal tem a proposta não somente de apresentar, mas também de ensinar tópicos fundamentais da ciência de forma clara e conceitual. A ideia é oferecer esse conteúdo com o mínimo necessário de matemática. Antes de irmos para o fight, seria ótimo se você pudesse clicar no botão abaixo e se inscrever no canal. Com isso você pode acompanhar semanalmente os cursos em forma de série e demais conteúdos do Verve Científica. Como discutimos no vídeo anterior, o ciclo da madeira entrou em crise entre os séculos 18 e 19, dando espaço para a Revolução Industrial. E essa revolução começou com os primeiros motores a vapor de James Watt, que foram instalados e começaram a funcionar na Inglaterra. Na mesma época, A Riqueza das Nações foi publicada por Adam Smith, e esse livro estabeleceu as bases para a ciência econômica. Em 1765, James Watt, que era um fabricante de instrumentos escocês, 29 anos de idade, recebeu um trabalho para consertar uma bomba a vapor desenvolvida por Thomas Newcomen. Isso era um trabalho para ele realizar para a Universidade de Glasgow. Ao iniciar os trabalhos, ele percebeu a grande ineficiência desse motor. Esses motores visavam realizar trabalho e substituir o trabalho dos músculos humanos e animais em diversas funções. Ainda que muito ineficiente, a máquina de Thomas Newcomen representava um tremendo progresso técnico. Mesmo o primeiro exemplar dessa máquina, de 1711, ela foi capaz de substituir uma equipe de 500 cavalos, que acionava uma roda para bombear uma mina. Mas a máquina de Newcomen comia muito carvão, e ela precisava de ser aperfeiçoada. Só que esse aperfeiçoamento se mostrou frustrante e muito lento, e foi somente em 1776, 65 anos depois, que os primeiros motores já melhorados foram instalados e começaram a funcionar nas empresas comerciais. A melhoria da máquina de Newcomen foi dramática. O design de Watt consome cerca de 75% menos combustível que uma máquina de Newcomen semelhante. E esse mecanismo se torna o principal propulsor da Revolução Industrial. E a aceleração das inovações naquele período foi notável. Só para numerar as principais, o motor a vapor multiuso de Watt se tornou operacional para aplicações industriais em 1786. Na mesma época, a máquina de tear de Cartwright também apareceu. Houve aprimoramentos das máquinas de tecelagem de fiação automática, que foram alcançados já nas primeiras 2 décadas do século XIX. Então a indústria têxtil se tornou mecanizada e cresceu muito rapidamente, em conjunto com as indústrias de carvão e ferro. A produção de carvão inglesa, que em 1780 era de apenas 6 milhões de toneladas mais ou menos, ela cresceu para 21 milhões em 1826 e 44 milhões em 1846. A crescente demanda por combustível foi devida não apenas à expansão industrial têxtil, mas também ao rápido crescimento do sistema ferroviário. Isso se revolucionou totalmente a era industrial. Em 1803, a primeira locomotiva foi construída para funcionar em minas de carvão, e em 1829, o primeiro trem movido por motores a vapor circulava já entre Manchester e Liverpool. Ferro e mais ferro passou a ser necessário naquela época. A produção de ferro inglesa cresceu de 68 mil toneladas em 1788, 44 milhões de toneladas de carvão em 1846, um crescimento brutal em apenas 6 décadas mais ou menos. Carvão e ferro foram os catalisadores da transformação industrial da Inglaterra. Da Inglaterra, a Revolução Industrial saltou para o resto do continente. Na indústria francesa, por exemplo, o número de motores a vapor aumentou de 625 em 1830 para mais de 26 mil em 1870. É uma explosão em apenas 4 décadas.
A Revolução Industrial acelerou com o progresso técnico, trouxe melhores processos de produção, produção de ferro, de aço, no desenvolvimento de geradores de eletricidade e também no desenvolvimento do motor elétrico, nas telecomunicações, na indústria química, na mobilidade individual. Em 1888, Carl Benz construiu o primeiro automóvel movido a gasolina. Então isso já estava realmente num nível de avanço tecnológico bem considerável. A importância da energia na história da humanidade pode ser compreendida pelas conclusões do historiador Rolf Zifferli. Ele diz o seguinte: a história universal pode ser subdividida em 3 partes. Cada parte é caracterizada por um determinado sistema de energia. Esse sistema energético estabelece a estrutura geral dentro da qual as estruturas da sociedade, economia e cultura se formam. Os seres humanos viveram como caçadores e coletores de energia solar armazenada na biomassa em crescimento que eles mesmos cultivavam por cerca de 90% do tempo de sua existência. Isto é, até a Revolução Neolítica Agrária, toda a estrutura social foi a da horda. Por 98% do tempo da vida civilizada, ou seja, entre a Revolução Neolítica e a Revolução Industrial, as pessoas continuavam a viver do influxo diário de energia solar, usando a biomassa cultivada, energia eólica, energia hídrica. Camponeses e artesãos eram os pilares da sociedade, cuja estrutura mudou de tribal para feudal. Os últimos 2% da vida civilizada, os anos que vão desde a Revolução Industrial até os dias atuais, foram determinados pela combustão de combustíveis fósseis em motores a vapor. Desde então, além do influxo diário de energia solar, as pessoas têm à sua disposição gigantescos estoques de combustível fóssil. Esses combustíveis foram acumulados na Terra pelo Sol ao longo de mais de 200 milhões de anos. E nós já usamos 1/3 disso nos últimos 200 anos. Antes da Revolução Industrial, todas as criaturas da Terra viviam com um orçamento anual de energia de alta qualidade fornecida pela radiação do Sol e pela fotossíntese. Avanço tecnológico era de fato muito pequeno. As pessoas aprenderam basicamente a usar melhor a energia solar disponível, por exemplo, aumentando os campos de cultivo ou construindo navios mais sofisticados. Mas a verdade é que até o final da Idade Média, quase nenhuma mudança civilizacional era sentida em nível material. Tecnologicamente, os fiéis que construíram as catedrais românicas e góticas de Spire, Reims e Coventry viviam quase no mesmo mundo que os fiéis dos templos de Roma Antiga, Atenas e Jerusalém. O progresso, no sentido de uma mudança direcionada, não era possível de ser percebido naqueles dias. Dificilmente podia se sentir que houve alguma mudança em relação à direção dada pelo aumento da população ou pelo consumo de energia per capita. O aumento foi muito, muito lento. Veja só, o uso de energia diário per capita cresceu de 14 kWh de 7.000 anos atrás para apenas 30 kWh para o ano de 1400 depois de Cristo. Ou seja, um crescimento de apenas 0,2% ao ano durante um período de 5.600 anos. Por outro lado, desde o início da Revolução Industrial, o uso diário de energia per capita dos Estados Unidos cresceu de 76 kWh para 270 kWh em cerca de apenas 150 anos. Ou seja, cresceu por um fator de 134% ao ano. Para os outros países industrializados, a evolução também foi parecida a essa. Esse aumento é de quase 700 vezes mais rápido que durante o período anterior à Idade Média. Sem contar que a população dos Estados Unidos aumentou de 23 para 250 milhões nesses últimos 150 anos. Esse incrível aumento no consumo energético foi o pano de fundo para uma das maiores mudanças observadas no mundo. É magnífico constatar que em mais de 5.500 anos o mundo permanecia estagnado e as pessoas viviam praticamente nas trevas, em todos os sentidos. E em menos de 150 anos, a ciência e a tecnologia juntas propulsionaram um drástico aumento da qualidade de vida e da estimativa de vida dos seres humanos. Bom, por hoje ficamos por aqui. Na descrição desse vídeo você vai encontrar todas as referências que eu usei para preparar esse conteúdo. Se você tiver curiosidade e quiser checar essas informações, dá uma conferida lá.
No próximo vídeo, continuaremos com a nossa série sobre energia e conservação e falaremos sobre as consequências energéticas da expansão do uso das máquinas no mundo atual. Curta e compartilhe esse vídeo, eu terei o prazer em responder e é só assim que eu poderei continuar postando e melhorando os novos conteúdos que virão aparecer no canal. Clique no botão aqui e entre na Verve Científica. Abraço e até a próxima!